realmente transborde na sua casa, no seu trabalho, na sua família, na sua saúde e em tudo aquilo que diz respeito à sua história. Eu creio que Deus tem algo novo para cada um de nós. Uma das coisas que Deus falou muito ao meu coração nos últimos dias, Deus, Ele não faz remendo, Ele faz de novo. Eu vou repetir. Deus não faz remendo, Deus, Ele faz de novo. Não fique esperando, e é oportuno falar isso num momento de um culto de propósitos. Não fique esperando que Deus conserte, arrume, remende as coisas da sua vida. Pelo contrário, espere, creia e ore para que Ele faça de novo. Falar e desejar feliz ano novo também importa em profetizar que Deus faça algo novo. Mas para que Deus faça algo novo, eu preciso fazer diferente. É tola a ideia de achar que Deus vai fazer alguma coisa nova se eu permanecer fazendo as mesmas coisas. Se eu permanecer longe da presença do Senhor, se eu continuar fora do propósito, se eu permanecer longe da igreja, se eu continuar distante da palavra de Deus, se eu não orar, se eu não jejuar, se eu não dobrar os meus joelhos, é tolice achar que Deus vai fazer alguma coisa diferente se eu continuar fazendo as mesmas coisas. Então eu gostaria que nós iniciássemos esse tempo num ato profético. A pessoa que estiver do seu lado, coloca a mão no ombro dela e fala assim: faça diferente. Deus tem algo novo para a sua vida. Faça diferente. Em Isaías, o profeta diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova. Nós estamos hoje no 4º dia de 2026. Ainda há tempo para nos posicionarmos. E a gente que já tem uma certa, digamos assim, caminhada, não vou dizer idade que fica chato, mais de meio século, né? A gente começa a aprender algumas coisas que a vida nos ensina. E já vimos tantas viradas de ano, com tantas promessas, com tantas metas, que aos poucos não se cumprem e geram frustração. Nós falharmos não é novidade, porque somos falhos, mas em Deus nós podemos todas as coisas. Então, quando você estabelecer metas para este ano, não estabeleça metas com emoção, mas estabeleça metas debaixo da unção. Eu vou repetir. Não estabeleça metas com emoção, porque essas normalmente não se cumprem. As famosas dietas, as famosas matrículas de janeiro nas academias e por aí vai, não é assim? Essas metas emocionais normalmente não se cumprem. Mas quando nós estamos debaixo de metas direcionadas pelo Senhor, não é na emoção, é na unção. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Alguém aqui já disse que tudo começa em? Então o ano começa em?
no começo, e não no meio nem no fim, não é isso? Gênesis capítulo 12, Deus fala com Abraão. A partir do versículo 1, Deus coloca um propósito para Abraão. E Deus diz assim: o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Deus está falando com Abraão e lhe dando um propósito. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Eu estou na Nova Almeida Atualizada, NAA. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4: partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Até o versículo 4. Aqui Deus está dando um propósito para a vida de Abrão. E o que diz o versículo 4? Diz que ele partiu como o Senhor havia ordenado. Tá certo, a gente sabe que ele levou uma bagagem extra, mas isso é assunto para a gente conversar num outro dia. Ló foi com ele levou o pai. Se era para sair da casa do pai, não era para levar o pai, e por aí vai. Aí tem alguns percalços no meio do caminho, mas o tempo não nos permite entrar nesses pormenores. Mas o fato é que, mesmo levando uma bagagem extra, mesmo, vamos dizer assim, pegando alguns caminhos que não eram exatos diante de Deus, ele foi. E aqui eu tenho também uma direção. Mesmo que eu não vá na exatidão do que Deus quer, o importante é que eu vá. Às vezes a gente fica falando, mas agora eu não estou pronto, mas agora não está na hora, mas agora... Feito diz aquele jovem, deixa primeiro eu sepultar o meu pai, lembra? E Jesus diz para ele, deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Então, o importante neste ano de 2026 é que você vá. Lembre-se que Jesus deu um comando que não é fique, mas ide. Nós não fomos chamados para ficar. Nós fomos chamados para ir. A palavra igreja vem do grego eclésia, que significa chamados para fora. Nós fomos chamados para ir e não para ficar. Quando Deus fala com Abrão, ele diz: Abrão, vai. E a resposta de Abrão a Deus é que Abrão foi. E eu quero te perguntar, você está pronto para ir? Para onde, pastor Alexander? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aí Jesus dá uma garantia que me tranquiliza: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu falei aqui os versículos 19 e 20 do capítulo 28 do Evangelho segundo Mateus. Queridos, Deus tem planos para nós. Aleluia. Igreja Casa do Pai, Deus tem planos para nós. Mas os planos são claros, não é fiquem, mas vão. Aleluia. Ide e não fique. Olha para quem está do seu lado e fala: vá, não fique, chega de ficar. E é interessante que o nosso ir
Atos 1:8 diz que nós receberíamos poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e seríamos testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Família, vizinhança, quem eu não gosto muito, e até a extremidade da terra. Ou seja, o ID, ele se desdobra tanto para quem está perto como para quem está longe. Tem gente que acha que ir, missão, ser missionário é só cruzar o Atlântico ou só ir para outro continente ou para outra cultura, para outro país. Não, o ID começa dentro da minha casa. O ID envolve o meu vizinho. O ID envolve o meu colega de trabalho. Tem gente que trabalha com o outro há meses, anos e nem sabe que você é crente. O ir começa onde eu estiver, porque o ir é um ato de propósito. E Abrão foi. Qual era o propósito que Deus tinha para Abrão? É que ele fosse abençoador de todas as famílias da terra. Propósito pequeno, vocês acham? Sim ou não? Mas aqui surge uma constatação. Grandes propósitos têm grandes preços. Você sabia disso? Grandes propósitos têm grandes preços. E esse é o tema da mensagem de hoje. Grandes propósitos têm grandes preços. E a pergunta para iniciar 2026 é: você está disposto a pagar o preço? Porque grandes propósitos têm grandes preços. Você não vai comprar um carro esportivo e pagar o preço de um carro popular. Vai? Vai, Vagnão? Você entra na Porsche e quer pagar o preço de um Fusca? Vai rolar? O vendedor não vai gostar. Ele vai achar que você não está no lugar certo. Portanto, grandes propósitos têm grandes preços. Interessante, vamos aqui caminhando. Deus tem falado muito comigo acerca de Abrão. E Abrão sai, chega um momento, Abrão começa a prosperar, o seu sobrinho Ló também. Depois que o pai de Abrão morre, Deus volta a falar com Abrão. Aí os rebanhos de Ló, os rebanhos de Abrão começam a crescer, os pastores de um começam a se desentender com os pastores do outro. Aí então eles chegam ao consenso. Ló, disse Abrão, vá, escolhe, para cá ou para lá. Se você escolher um lado, eu vou para o outro, e vice-versa. Porque não convém que nós, sendo parentes, fiquemos brigando. Ló escolheu as planícies de Sodoma. Você conhece a história? Então Abraão ficou com as montanhas. E aí eles se apartam. Aí Ló vai viver nas planícies de Sodoma, tem toda aquela história, depois tem a destruição de Sodoma e Gomorra, etc e tal, não vou entrar nesse pormenor. Mas Abraão continua prosperando. Mas o tempo vai passando e a promessa não se cumpre. Fala comigo assim: grandes propósitos têm grandes preços. E o primeiro preço é saber esperar. O texto que nós lemos diz que quando Deus falou com Abraão, ele tinha quantos anos? 75 anos. Porém, Abraão foi envelhecendo. E sua esposa Sara também. O tempo foi passando. Mas sabe o que eu aprendo com a palavra de Deus? Eu aprendo que promessa não envelhece. Promessa não tem prazo de validade. Quando você vai ao supermercado, você vê lá um item nas gôndolas do supermercado, você vê válido até tal dia, não é isso?
ou válido por tantos meses, válido por 2 anos e por aí vai. Mas promessa não é assim. Chega um momento em que eles começam a ficar angustiados, e Sara começa a ficar angustiada, então ela entrega a serva para se deitar com Abraão e gerar um filho. Agar, por meio de Abraão, gera Ismael. O primeiro preço é saber esperar, porque não esperar tem consequências. Não esperar tem consequências. É interessante que a Bíblia nos ensina: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas primeiro eu esperei. Só que vamos fazer aqui uma observação: esperar não é somente cruzar os braços e aguardar. O verbo é esperançar, é ter esperança. E o que eu tenho visto, meus irmãos e irmãs, é que muitos hoje perderam a esperança. Não viverá o propósito quem perdeu a esperança. Ah, não dá, não consigo, não posso, não tem jeito, deixa eu ver se eu arrumo um jeitinho. Sara apresentou um jeitinho. Vocês sabem a história. O menino cresce, dá problema, Agar tem que ir embora. E os descendentes de Ismael contendem com os descendentes de Isaac até os dias de hoje, tantos 1000 anos depois. Mas só estou aqui passeando com você pela história de Abraão. Só que chega um momento em que Deus vai fazer uma visita, e eu acho isso maravilhoso, na casa de Abraão. E quando ali é uma teofania, né, em que a pessoa personificada visita a casa de Abraão, Abraão serve com excelência e recebe uma palavra. E quando ele recebe a palavra, Sara, que está à porta da tenda, ela ri. Quantas vezes você já riu da sua promessa que está demorando a se cumprir? Mas não é o riso de achar graça, é o riso da incredulidade. Qual o primeiro preço que eu falei? Saber. O segundo preço é confiar. Esperar, confiar. Vá guardando essas chaves. Primeiro preço é saber. Segundo preço é. Aí o Senhor vira para Abraão e fala assim: por que a sua esposa riu? Dentro de 1 ano ela terá nos braços o seu filho. Dentro de 1 ano. É claro, essa visita de Deus na casa de Abraão é porque Deus ia avisar Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra. Eu acho isso impressionante. Deus vai falar com o seu amigo para contar para ele o que ele está para fazer. Tanto é que Abraão intercede: Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor poupa a cidade? 40, 30, 10. Por 10 justos o Senhor poupa. Por que não tinha nem 10. Tinha só Ló e a sua família, que Deus tirou e acabou-se Sodoma e Gomorra. Mas antes disso acontecer, Deus vai avisar: ocultaria eu a Abraão o que estou por fazer? Visto que Abraão será pai de uma grande nação. Mas peraí, pai de uma grande nação que ainda não tem filho? Mas para Deus já estava estabelecido. Deixa eu te explicar uma coisa: o que Deus tem para fazer na sua vida já está estabelecido. Mas tem um preço. Qual é o primeiro? O segundo? Calma que eu vou chegar no terceiro. São 3 prestações. O brasileiro gosta de comprar prestação, então a gente vai falar em prestação. Tá bom? Eu não sei, mas acho que a maioria dos brasileiros não está tão bem, tão evoluído quanto o pastor Paulinho. Paga tudo no cash. O cara cabra macho. Prestação não. O brasileiro, a maioria está na prestaçãozinha, né? Está mais fraquinho. Eu quero chegar na unção do pastor Paulo. Precisa orar por todos nós, né?
Mas aqui nós estamos falando em prestação do preço, porque o preço é alto. Então vamos fazer em prestação. Aí depois você me fala em que prestação que você está, tá bom? Se você está no esperar, no confiar e no que vai vir daqui a pouco. Espera aí. Afivela os cintos, nós já vamos decolar. Aperta o cinto aí, igual diz a comissária de bordo. Aperta o cinto que a gente vai decolar. Vem comigo para a palavra. Gênesis capítulo 22. Dá uma olhada se o seu irmão já está com o cinto afivelado aí, porque senão ele vai cair da cadeira. Apertou o cinto apertadinho? A gente vai fazer a leitura do capítulo 22 de Gênesis, também em prestação, tá bom? Não vou colocar de uma vez, que é para não doer muito. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Que coisas? Vamos lá. O fato é que, do momento em que Deus se manifesta a Abraão e diz que em 1 ano Sara teria nos seus braços o filho, essa promessa se cumpriu, Isaac nasceu, Agar foi-se embora com Ismael, e ali ficaram Abraão, ficaram Sara e ficaram Isaac. Então é depois dessas coisas, tudo bem? É que assim, eu dei um salto do capítulo 12 para o capítulo 22, porque senão isso aqui, se a gente fosse pontuar cada passo, tinha que fazer uma série de pregações de no mínimo 1 mês, ok? Então a gente deu um salto aqui, só pontuando o resumo da história. Então depois dessas coisas, e é interessante, mas já não nasceu o filho da promessa? Por que Deus tem que pôr Abraão à prova? Porque tem o terceiro preço, tem a terceira prestação. Vamos lá, pra vocês não ficarem muito curiosos, que eu já estou vendo que a gente tremendo. Qual que é o primeiro? O segundo? O terceiro é entregar. Aleluia! É esperar, confiar, entregar. Não completa enquanto não pagar tudo. Faltava Abraão pagar a terceira prestação. E aí começa o capítulo 22. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Foi o inimigo? Foi o demônio? Foi o dito cujo? Quem que pôs Abraão à prova? Quando é o inimigo é fácil, a gente repreende. E quando é Deus, a gente faz o quê? A gente geme. Porque dói. E dói bastante. E vocês vão ver dor agora. Abraão, e esse lhe respondeu: eis-me aqui. Eu imagino que nesse momento Abraão já está todo faceiro, né? Como dizem os nordestinos, Abraão já está faceiro, cumpriu a promessa, aleluia, Isaac nasceu, o menino é bonito, o menino já é um adolescente, glória a Deus. Então quando Deus fala com Abraão, ele fala: eis-me aqui. E Deus continuou: pegue o seu filho, o seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vai à terra de Moriá. Moriá é uma palavra hebraica que significa ordenado por Deus. Está entendendo o propósito? O propósito ainda tinha que ser completado. Vá à terra de Moriá e ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. A Bíblia não diz, mas eu imagino, não é pecado ter imaginação, desde que você não fuja da palavra. Eu só imagino a cara que Abraão fez. Como é que é? Abraão, você vai oferecer o seu filho. Tá certo isso, Senhor?
Na manhã seguinte, Abrão levantou-se de madrugada, ou seja, Abrão obedeceu? Levantou-se de madrugada. Eu suponho, a Bíblia não diz, que Abrão não contou para Sara. Eu só suponho, porque eu não sei se a mãe ia deixar fazer isso. É uma suposição. O fato é que Deus falou com Abrão e Abrão foi. E tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Esse texto, ele é tão rico em detalhes e alguns deles me fazem estremecer. Abraão ainda teve que preparar a entrega. Você sabia que o que Deus vai pedir de você é você que tem que preparar? Sabia disso? Deus não falou, ó, tá aqui a lenha, tá aqui o cutelo, tá aqui o fogo, tá tudo aqui, você só vai... Não. É você que prepara. A sua entrega, quem prepara é você. A entrega de Abraão, quem preparou foi Abraão. Ele rachou a lenha, pegou os servos, o jumento para carregar a carga, tomou o cutelo, o fogo e foi. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Amados, a Bíblia não conta o que aconteceu nesses 3 dias, mas eu imagino que devem ter sido os 3 dias mais difíceis da vida de Abraão. Gente, 3 dias é muito tempo para desistir. Deus ainda marcou um lugar que ficava 3 dias de viagem do lugar onde Abraão estava. Ele não falou, vai na porta da tenda, porque aí se Abraão fosse rápido, não pensasse muito, de repente, vai no ímpeto, né? Vai no impulso. Não, teve que viajar 3 dias e 3 noites. É muito tempo para desistir. Deus vai colocar você à prova, para ver se você vai desistir. Além de você ter que preparar a entrega, você ainda tem que andar até o lugar que Deus determinou. Por quê? Porque tem que chegar em Moriá. A entrega não é feita em qualquer lugar. A entrega é feita, uma outra tradução do termo Moriá é Deus, o Deus que provê. Tem a ver com Jeová Jireh. E só para vocês terem uma ideia da importância desse lugar, mais tarde é o lugar onde o templo de Salomão foi construído, foi em Moriá. Sabia disso? No lugar onde Abraão iria entregar o holocausto do seu filho, foi o lugar que mais tarde Salomão edificou o templo, a casa do Senhor. Aleluia. Entenda que depois que a entrega é feita, a presença vem. Amém. Por isso o templo foi construído ali. E o templo era o lugar da presença de Deus, todos nós sabemos disso. Pois bem, no terceiro dia ele avistou o lugar. E aí ele fala para os seus servos algo que me faz reconhecer que ele é o pai da fé. Olha o que ele fala: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Ele coloca no plural, voltaremos. Iremos e voltaremos, porque nós vamos subir para adorar. E aqui começa, para quem gosta de estudar sobre adoração, a Bíblia começa a falar sobre o que é adoração. Adoração não é cantar, adoração não é tocar, adoração não é aplaudir, adoração não é dançar, tudo isso é louvor. E todo ser que respira louva ao Senhor. As aves, os peixes, todo ser que respira. Adoração só acontece quando há entrega.
Abraão subiu o monte para entregar. Por isso ele fala em adoração. Isso é um aprendizado para nós, porque o Pai procura verdadeiros adoradores. Adoradores que o adorem, João 4,23, em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura. E se ele procura porque não são muitos, porque ninguém vai procurar areia na praia, nem água no oceano. Se ele procura porque são poucos. Porque são poucos os que estão dispostos a entregar. E não há adoração sem entregar. Abraão pegou a lenha, versículo 6, a lenha do holocausto, e a colocou sobre Isaque, seu filho. O menino ainda teve que carregar a lenha. E daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre a fé de Isaque. Não pense que Isaque também não teve fé. Colocou a lenha sobre o seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca ou o cutelo. Assim os dois caminhavam juntos, num silêncio absoluto. O menino em silêncio, em resposta ao silêncio do pai. Você acha que Abraão tinha muito a dizer? O que ele estava sentindo naquele momento, meus irmãos? Dor. Quantos são pais ou mães aqui? Mas que medo de se manifestar, está arrependido? Levanta a mão direito. Oxi. Quem é mãe e pai? Está arrependido? Levanta a mão feito homem ou feito mulher. Glória a Deus. Você conseguiria considerar a ideia de matar seu filho? Pois Abraão teve que considerar e colocar em execução. Então imagina como ele estava. Entenda que não existe entrega sem dor. Quando eu vejo gente, e a gente escuta muito isso nos gabinetes, ai, mas está doendo. Então tá bom, tá certo. E se não doer, tá errado. Segura, seja forte. Foi só isso que Deus falou para Josué: seja forte. Moisés morreu, seja forte. Vocês escutaram muito bem isso no domingo passado, deste altar, vindo da pastora Carol. Quando Deus fala com Josué: seja forte. Acabou-se. Seja corajoso. E o silêncio era sepulcral. Só que Isaque rompe o silêncio. Ainda parece que era para dar mais uma cutucadinha. Porque Isaque rompe o silêncio, e é próprio de um jovem a curiosidade, porque ele faz para o pai uma pergunta que deve ter perfurado o peito de Abraão. Ele diz assim: Isaque rompeu, versículo 7, o silêncio e disse a Abraão seu pai: meu pai. E Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Coloque-se no lugar de Abraão por um instante. O seu filho, que é o holocausto, perguntando: cadê o cordeiro? Só que Deus mandou Abraão ir para onde? Qual o nome daquele monte? Moriá. Moriá significa é o lugar onde Deus proverá. E olha a resposta que Abraão dá: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Eu fico imaginando a voz de Abraão embargada naquele momento, porque ele sabia que o cordeiro era o que estava perguntando. Mas a fé excedia todo e qualquer ato racional de Abraão. Ele já não estava mais pela razão, ele estava caminhando pela fé, porque pela razão ele não estaria ali.
Pela razão ele não teria saído do acampamento em direção a Moriá. Pela razão, talvez muitos de nós não saíssemos de nossas casas em direção ao propósito. Mas não é pela razão, é pela fé. E eles seguiam juntos. Versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Primeira providência que Abraão tomou: quando você chega no lugar da entrega, o que é que você tem que fazer? Um altar. Percebe que a entrega não é de qualquer jeito, por isso é a terceira prestação. Vocês lembram quais são as 3 prestações? Esperar. Mas a entrega não é de qualquer jeito. Primeiro passo de uma entrega: tem que preparar o altar. Se você lembrar, quando Elias faz aquela oferta que desce fogo do céu lá no Monte Carmelo, qual foi o primeiro ato de Elias? 12 pedras para edificar o altar que estava em ruínas. 12 pedras, uma para cada um dos filhos de Israel. Então, queridos, talvez hoje seja a noite de você restaurar o altar da entrega. Glória! Aleluia! O fato é que Abraão, ele edifica um altar, ele arruma lenha, e agora, queridos, num ato tremendo, ele amarra o filho. Naquele momento, Isaac entendeu que a resposta da pergunta que ele tinha feito era ele mesmo. Só que todos nós falamos da fé de Abraão, mas eu te pergunto, e a fé de Isaac, que se deixou amarrar, tipificando Jesus, que se deixou crucificar? Porque vem cá, Abraão a essa altura tinha 100 e tantos anos. Estima-se, há teólogos que falam que Isaac era um pouco mais velho até, mas há outros que falam que Isaac era da idade aproximada de uns 12 anos. Vamos ficar com um número menor, tem gente que fala que ele era até mais velho. Então Abraão tinha pelo menos a essa altura 112 anos, ok? Porque quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos, não é isso? Então Isaac era um moleque e Abraão um velho. Me fala uma coisa, se o moleque corre, o velho alcança? Alcança? Quando Davi corre, é fácil alcançar? A misericórdia ele veio de quem é bem mais nova. Se Isaac corresse, Abraão alcançava? Isaac correu? Ou se deixou amarrar? Isso significa que Isaac tinha fé na fé do pai. Isso é fé. Ele confiou. Ele não lutou. Ele não tentou fugir. Ele não resistiu. E a Bíblia não diz que ele questionou. Entende a tipologia com Jesus Cristo, que mais tarde também faz o mesmo? E Abraão amarra o seu filho. É interessante que o texto sempre fala: o seu filho, o seu filho, o seu filho, o seu filho. Coloca sobre o altar, em cima da lenha, estende a mão, pega a faca para sacrificar o filho. Mas o Senhor do céu, o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele. Esta frase também me causa temor e tremor, pois agora sei que teme a Deus, porque não me negaste o teu filho, o seu único filho. Glória! Abraão, está pago. A terceira prestação está quitada. Esperar, confiar e entregar.
está entregue. Não precisa matar o menino. Mas o anjo do Senhor, quando brada do céu e fala agora, ou seja, até o minuto anterior, não era certo que ele temia a Deus. Só quando ele completa a entrega é que Deus diz: agora eu sei que você teme a Deus. Eu não comecei dizendo, e o tema da ministração é: grandes propósitos têm grandes preços. O preço é alto. Pagar esse preço dói. Mas Abraão pagou. E olha o que diz o texto no versículo 13. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Interessante, aquele carneiro não estava ali. Só apareceu depois. Você entende o que é milagre? Só depois da entrega que acontece o milagre. Tem gente esperando o milagre, mas não faz a entrega. Lamento. Abraão ergueu os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em lugar do seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu, depois que ele faz a oferta, ok? Agora ele entrega o carneiro e não Isaac, tudo bem? Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chama Abraão e disse: porque você fez isso, presta atenção na implicação dessa entrega, porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Porque morreu. Nem o microfone aguentou. Amém. Até o microfone não pagou o preço hoje. Serão, na sua descendência, versículo 18, serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Aqui, Deus repete parte da promessa que ele fez quando chamou Abraão, lá no capítulo 12, quando Abraão ainda tinha 75 anos de idade. Você entende que o cumprimento só vai acontecer depois que pagar o preço nas suas 3 prestações? Por quê? Porque grandes propósitos têm grandes preços. E eu finalizo. Obrigado, Mateuzinho. E eu finalizo dizendo para você o seguinte: esperar, confiar e entregar. Senão, não viverá o propósito. Esperar, confiar e entregar. Senão, não viverá o propósito. Eu quero convidar você, sentado mesmo, fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Fale com o Senhor nesse momento. Primeiro culto de 2026, no primeiro domingo do ano. Coloque-se diante de Deus, para que Ele te mostre o que de fato, em que momento, talvez você esteja no momento de esperar,
Talvez você esteja no momento de confiar. Talvez você esteja no momento da entrega. E dentro do momento da entrega, talvez você esteja na fase do preparo da oferta. Talvez você esteja na fase da caminhada até Moriá. Reconheça o local, o ponto de partida em que você se encontra hoje. E coloque-se diante de Deus, para que você possa viver o cumprimento da promessa, do propósito de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esta palavra. Palavra esta, Senhor Jesus, que primeiramente veio, cortou aqui dentro, para agora ser trazida para a tua igreja. Eu te peço, Senhor Jesus, neste primeiro domingo, 4 de janeiro de 2026, que o teu Espírito possa falar com os meus irmãos, de uma maneira profunda e poderosa, porque é o Espírito Santo que faz a obra. Então, Senhor, que o teu Espírito possa falar, trazendo clareza e o convite ao posicionamento, em nome de Jesus. Que cada um de nós possa colocar diante de Deus a sua entrega, mesmo sabendo que vai doer, porque a oferta não é de qualquer jeito. Talvez alguns de nós aqui estejamos no momento da restauração, da edificação do altar. Outros talvez estejam no momento da preparação para a caminhada, da jornada, esperando avistar o local que Deus indicou. Mas o importante, Senhor, é que nós não recuemos nessa jornada. Toca, Senhor Jesus, a tua igreja de uma maneira especial. Fala com os teus servos, com cada um de nós, para que possamos viver a integralidade do propósito, não pela metade, mas na totalidade. E eu repreendo, Senhor, em nome de Jesus, toda barreira, toda e qualquer incredulidade que possa brotar no coração de qualquer um de nós, para que possamos entrar neste ano com a certeza de vivermos o propósito, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar o grupo